discutir exatamente a trajetória da ICA, figuras prominentes, temos que olhar exatamente na questão dos missionários. Estão me acompanhar lá em cima? Amém. Não estão perdidos? Ok. Vamos falar rapidamente sobre os missionários, a conservação da fé, a independência de Angola, que agora vamos fazer 50 anos. Vamos colocar então o desenvolvimento da igreja após independência. Amém? Amém. Depois, no plano estratégico, nós vamos olhar para o contexto, princípios, valores, visão e missão. Nós, quando falamos do plano estratégico, temos que falar das nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas oportunidades e também os desafios. Vamos rapidamente falar depois sobre as questões, as opções, os objetivos e as metas. Isso se chama sempre questões estratégicas, opções estratégicas, objetivos estratégicos, metas estratégicas. E depois, no fim, vamos ver um plano operacional que é para a juventude. Não é para os outros departamentos, é só para a juventude. Amém? Amém. Vou falar rápido porque senão fica muitas. São 43, não, são 23 imagens. Mas pronto, vamos correr. Tá certo? Ok. Bom, a trajetória. Meus irmãos, quando nós falamos da trajetória da igreja, uma coisa nós sabemos já. A igreja cristã evangélica começou exatamente quase nos anos de 1950 e tal. E então é uma obra que vem, portanto, dentro do plano de Deus para a evangelização. Os jovens têm que procurar um livro que se chama História da Igreja em Angola. É importante ler isso. Há um livro também que me deram há dias, da Ruth Spruzer, que fala sobre os 100 e tal anos, portanto, da missão de Caluquebe e da IESA e não sei quanto mais. E quando nós olhamos para esta obra, e começa nos anos de 1800 e tal, verificamos como é que Deus tem sido misericordioso. Há um livro também muito importante, que é o livro dos generais de Deus. Okay. Os chamados generais de Deus. Em que começa com a igreja, como a igreja desenvolveu desde o século I, a partir dos apóstolos, até a fase atual. Há 2 semanas atrás, também encontramos um livro que fala da igreja, mas não está em português, está em inglês só ainda, que fala da igreja, como desenvolveu a igreja cristã. A igreja cristã, a igreja dos seguidores de Cristo, ele não veio logo, nós entendemos que a igreja desenvolveu para a área da Europa, mas afinal não é assim. Quando os primeiros apóstolos não foram para a Europa, os primeiros apóstolos foram para a Ásia. Certo. A igreja desenvolveu no sentido de ir para a China. Okay. Quando nos anos 300, antes de 300, a igreja mais forte era a igreja da China até no Japão. E depois é quando começa a voltar. Há um livro do chinês que diz que eles agora querem fazer o processo inverso. A China está a preparar missionários para transmitir o evangelho para até a Europa outra vez. Então, para fazer o sentido inverso. Portanto, nós precisamos conhecer que Deus tem um plano maravilhoso. Nesse momento, a igreja a desenvolver-se dentro dos países muçulmanos. E já há milhões de muçulmanos que estão a se converter ao Evangelho. Na própria China, a igreja subterrânea está com muitos milhões de membros. Portanto, nós não podemos dormir. Deus tem um plano maravilhoso.
E esse plano é mesmo para atingir. Diz que alguns muçulmanos estão a se converter de uma forma maravilhosa, porque eles estão a sentir de que, olha, eu vi alguma coisa que me fala daquele homem de branco que nós sentimos aqui. Como é que ele nos protegeu durante toda essa batalha que eles tiveram? E então estão a fazer isso. E então Deus tem um plano maravilhoso. Essa ação missionária começou e deve ser. E quando nós ficamos sentados, meus irmãos, Deus está a levantar homens e mulheres para continuar com a obra. Amém? Amém. E